Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu quero começar mais um devocional, né? Hoje é dia 18/11/2021 e o tema é Fixando os Olhos na Eternidade. Eu quero começar com um versículo que está lá em Romanos capítulo 8, versos do 1 ao 6, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, irmãos, eu vou deixar só um ressalvo. Eu tenho um estudo no blog, eu vou deixar até o link na descrição, que fala filhos por adoção, né? E ele é muito bom esse estudo. E como filhos de Deus o Pai, nós temos que nos despir do velho homem, né? Continuando o versículo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha aí a necessidade de sermos filhos de Deus o Pai. Porque, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E continuando esse versículo, o capítulo de Romanos 8, eu vou lá para o versículo 18, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nossa, só de pensar dá um frio na barriga. O que nos espera na eternidade. E olha o que Jesus diz para cada um de nós, né? Lá em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Lá em João 16, verso 33, ele diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E eu quero também ler um versículo lá que está em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler os versículos do 1 ao 3. Eu não vou nem tanto explicar, porque os versos, eles são bem explicativos, né? Diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, né, pela alegria, né, Jesus em sofrimento, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Aqui Jesus
né, ele suportou a cruz, né, e pela alegria que estava sendo proposta, ele sabia que tinha algo maior, né? E esse versículo é muito interessante, porque quem escreve são judeus, né? E muito bem sabemos que eles são bem rígidos, né, nas suas tradições, e quando eles conheceram de fato Cristo e quem ele era, né, eles escrevem a carta de Hebreus, né, como um exemplo para cada um de nós, né? Eles entenderam o real significado da graça, né? Nesse versículo ele fala, ó, para a gente manter os nossos olhos fixos em Jesus, né? Ele fala assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eles falam também de manter nossa visão interior fixada na eternidade. E é isso, ao enxergar pelo Espírito, né, Cristo, ele nos ensina a olhar para o futuro que nos reserva, né, que nos espera. O problema é que você ou eu via de tão perto, que parecia tão grande, hoje nós conseguimos enxergar lá longe, fica tudo tão pequeno, né? Você, ao enxergar com os olhos espirituais, né, nós deixamos todo esse fardo do qual trazia tanto peso, né? Isso é maravilhoso. Ei, eu tenho uma boa notícia para você, né? Olha o que Jesus diz ao nosso respeito. Vou ler Mateus capítulo 11, do 27 ao 30. Todas as coisas me forem entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele não cansa de nos surpreender, né? E a gente precisa entender que grande amor é esse, né? Enfim, eu quero ler um versículo que está na carta de Coríntios, né? Paulo que escreve, está em 1 Coríntios 2. Eu gosto muito de ler as cartas de Paulo, sabe? Ele tem um dom de enxergar com as lentes espirituais fora do comum. Enfim, tá em 1 Coríntios 2. Eu vou ler do verso 1 até o 10. Ó, no 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, ele diz que ele não foi com sublimidade de palavras ou sabedoria. No verso 2, ele fala que não foi, né, falar de Cristo para as pessoas, porque ele não queria saber, porque nada me propôs saber entre vós, né? Paulo, ele não queria se envolver com embaraços dessa terra, pois ele sabia que tudo que é da terra vem da lei, e da lei, né, o bicho pega, tem condenação, né? Por isso que Cristo, ele veio nos resgatar desse ministério de morte, né? Paulo fala que
tudo que provém da lei é um ministério de morte. E Paulo ele diz também que ele esteve com os irmãos em fraqueza, em temor e em grande temor. Vou ler os versículos seguintes. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É como se Paulo estivesse falando, ó, não pega carona na fé de ninguém, né? Olha para Cristo, mantenha seus olhos fixados na eternidade. Continuando. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em ministério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nelas revelou pelo seu Espírito. Por isso que Jesus ele fala em nascer de novo, em nascer no Espírito, né? Porque o Espírito ele penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Eu vou contar um segredinho aqui. Enfim, cutuca aí seu coração e faça ele entender e diga essas palavras que Cristo inspirou Paulo a escrever, né? Tá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos do 16 ao 18. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não, ele não fala muito, não, ele fala muito, é muito. Não atentando nas coisas que se veem. Isso que se vê, né, acaba, né, e a gente não vai levar nada daqui. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E lendo esse versículo, sabe o que eu aprendi? Paulo ele fala, sabe isso aí, tudo que você está passando é pequeno, tem algo maior. Pense no ilimitado, reino da eternidade. Nunca acaba, não tem fim, né? E para terminar, eu quero deixar aqui uma reflexão, né? De que lado você está? De que lado eu estou? Né? Você se atenta para as coisas que se vê ou para as coisas que não se vê? Porque nem sempre podemos escolher o que surge no caminho, mas eu posso escolher qual será a minha atitude perante a isso. Enxergando com os olhos carnais, minha atitude será devastadora. Mas se eu enxergar com os olhos espirituais, eu posso ganhar vidas para aquele que me alistou para a boa obra. E eu vou deixar o último versículo aqui,
que está em Lucas capítulo 14, versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Porque assim, irmãos, não é fácil, mas vai valer muito a pena. Jesus, ele nos deu olhos espirituais. Precisamos enxergar com eles. E era essa mensagem, né? E que Deus o Pai abençoe aí a vida de cada um. Tenha um excelente dia.